Um milionário se disfarça de mendigo e é maltratado em um restaurante de luxo. Marcos Ferraz, um milionário conhecido no círculo da alta sociedade, vivia cercado de luxo. Tudo em sua vida transbordava opulência. A mansão nas colinas, os carros esportivos importados e as viagens internacionais. No entanto, quanto mais riqueza acumulava, mais ele sentia um vazio crescente. Os jantares caros, as festas exclusivas e os amigos que só pareciam se importar com status e fortuna faziam cada vez menos sentido para ele. Ao longo dos anos, Marcos começou a perceber um padrão perturbador. Sempre que encontrava alguém novo, a primeira coisa que via era o brilho de interesse em seus olhos ao descobrir o quão rico ele era. Era como se as pessoas não o vissem, mas sim sua fortuna. Esse pensamento o consumia. Será que alguém me trataria com dignidade se eu não tivesse esse dinheiro? Se eu não fosse o Marcos Ferraz, o milionário? Numa tarde ensolarada, enquanto caminhava pela varanda de sua mansão, com vista para a cidade, ele teve uma ideia que lhe pareceu ousada, mas ao mesmo tempo irresistível. Se as pessoas só o tratavam bem por causa do dinheiro, ele testaria essa teoria da maneira mais radical possível. E se ele fosse a um lugar onde a riqueza era a regra, mas aparecesse como alguém completamente desprovido de posses? Como o tratariam? Marcos começou a planejar. Ele escolheria um dos restaurantes mais caros e renomados da cidade, onde era conhecido por todos como um cliente habitual, mas desta vez entraria disfarçado de mendigo. Estava curioso para ver como reagiriam se ele pedisse um simples prato de comida, sem dar qualquer sinal de sua verdadeira identidade. Nos dias seguintes, ele preparou cuidadosamente seu disfarce. Comprou roupas velhas em brechós baratos, escolhendo as mais desgastadas. Vestiu um boné surrado para esconder o cabelo bem cuidado. E sujou deliberadamente as roupas para parecer que vivera nas ruas por semanas. O resultado foi impressionante. Nem de longe parecia o mesmo homem acostumado a sentar-se nas mesas mais exclusivas dos melhores restaurantes. Com o plano pronto, ele esperou o momento certo para colocá-lo em prática. Sentia-se nervoso, algo raro para alguém tão acostumado ao controle. Havia uma ansiedade que não conseguia definir, mas que ao mesmo tempo o excitava. Estava prestes a descobrir algo profundo sobre o comportamento humano, algo que provavelmente mudaria sua visão sobre o mundo ao seu redor. No dia escolhido, Marcos saiu cedo de casa, desta vez sem motorista e sem seus trajes habituais. Caminhou pelas ruas da cidade como se fosse um completo desconhecido, observando as pessoas à sua volta. Ninguém lhe dava atenção. Não era mais o homem que atraía olhares e cumprimentos por onde passava. Sentiu pela primeira vez como era ser invisível aos olhos da sociedade. À medida que se aproximava do restaurante, seu coração começou a bater mais rápido. Será que o reconheceriam? Ou o tratariam como qualquer outro que aparecesse sem nada? Ele estava prestes a descobrir. Entrou pelas grandes portas de vidro do restaurante que tantas vezes o haviam recebido com tapete vermelho. Desta vez, porém, a recepção seria diferente. Assim que entrou no restaurante, Marcos sentiu uma mudança quase imediata no ambiente ao seu redor. Não foi recebido com sorrisos calorosos ou com o habitual cumprimento pelo nome. Desta vez, os olhos de quem estava por perto apenas o ignoraram ou o encararam com desdém. Ele estava irreconhecível naquele disfarce, e essa era exatamente a reação que ele queria observar. O salão do restaurante estava cheio, mesas bem postas, luzes amareladas criando uma atmosfera aconchegante, clientes bem vestidos conversando em tom baixo enquanto apreciavam pratos sofisticados. Ninguém ali parecia prestar atenção ao mendigo que havia acabado de entrar. Para eles, ele era apenas mais um incômodo, um detalhe fora de lugar. Marcos deu alguns passos hesitantes
até o balcão, onde, normalmente, o gerente corria para recebê-lo com uma expressão de servilismo absoluto. Dessa vez, o gerente nem ao menos olhou para ele. Com sua postura rígida e arrogante, o homem passava os olhos pelos clientes ricos, com um sorriso calculado, ignorando completamente Marcos, que agora parecia invisível para todos. "Com licença", murmurou Marcos, tentando chamar a atenção. Um dos garçons o olhou de relance, mas logo desviou o olhar, visivelmente desconfortável. Marcos insistiu, mais alto dessa vez. "Por favor, será que eu poderia conseguir um prato de comida?" O gerente, ouvindo o pedido, finalmente se virou, e a expressão que formou em seu rosto foi de puro desprezo. Ele mediu Marcos dos pés à cabeça, franzindo a testa como se estivesse diante de algo repugnante. "Você deve ter se enganado de lugar, meu caro", disse o gerente com uma voz controlada, mas cheia de desdém. "Este é um restaurante de classe, não servimos, bem, tipos como você." Marcos se manteve calmo, embora o tratamento o fizesse sentir algo que não experimentava há anos: humilhação. Ele estava acostumado a ser tratado como uma figura importante, a quem todos se curvavam. Mas agora, naquele disfarce, ele sentia na pele o preconceito que tantas pessoas enfrentam diariamente. "Eu só preciso de um prato de comida", insistiu ele, a voz calma, mas firme. "E eu preciso que você se retire", respondeu o gerente com frieza. "Antes que eu chame a segurança, este não é o lugar para você." Marcos deu uma olhada ao redor, observando a expressão dos outros clientes. Alguns, claramente desconfortáveis com a cena, viraram seus rostos para evitar qualquer interação. Outros o observavam como se ele fosse uma atração de um espetáculo bizarro, mas sem a mínima intenção de ajudá-lo. Era como se a presença dele estivesse manchando a perfeição daquele lugar elitista. Um dos garçons, ao passar perto, esbarrou em Marcos de propósito, empurrando-o levemente para o lado. Marcos olhou para o homem, que sequer se deu ao trabalho de pedir desculpas. A humilhação começava a pesar em seus ombros. Ele deu um passo para trás, sentindo que, talvez, aquele fosse o momento de sair. Mas antes que pudesse se virar, uma voz suave chamou sua atenção. "Ei, você está bem?" perguntou uma jovem garçonete, a única entre todos os funcionários que parecia inquieta com a situação. Ela era magra, com o cabelo preso em um coque simples, e seus olhos demonstravam uma empatia rara naquele ambiente. A garçonete olhava para Marcos com algo que ele não esperava: compaixão. Marcos hesitou, surpreso com o tom gentil dela. "Eu só queria algo para comer." A jovem olhou ao redor, certificando-se de que o gerente não estava por perto. Em seguida, com um movimento rápido, ela pegou um copo de água de uma das mesas vazias e entregou a Marcos. "Eu não posso fazer muito", disse ela, um pouco nervosa. "Mas tome, por favor. Eu vou tentar falar com o gerente." Antes que ela pudesse continuar, o gerente reapareceu, observando a cena com olhos ferozes. Ele se aproximou rapidamente, afastando a garçonete com um gesto brusco. "Eu já não disse para você sair?" Ele vociferou para Marcos, cruzando os braços. "Você não é bem-vindo aqui!" A garçonete baixou os olhos, claramente constrangida, sem poder fazer mais nada. O contraste era brutal. Enquanto o gerente o enxotava com um gesto de mão, a jovem garçonete permanecia ali, impotente, mas visivelmente desconfortável com a situação. Marcos percebeu que não havia mais o que fazer ali. Ele havia visto o suficiente. O teste estava completo. Sem dizer mais uma palavra, ele se virou e saiu lentamente pela porta, sentindo os olhares cravados em suas costas. Sentia-se envergonhado, não por si mesmo, mas pela frieza e a crueldade daqueles que se consideravam superiores. Ao cruzar a porta do restaurante e voltar para as ruas, ele sentiu algo mais além da humilhação.
sentiu uma determinação silenciosa crescer dentro de si. O que acontecer ali dentro não seria esquecido. Naquela mesma noite, Marcos sabia que ele não apenas voltaria, mas também faria com que aqueles que o desprezaram percebessem seu erro de forma impactante. Quando Marcos saiu pelas portas do restaurante, sentiu a brisa fria da noite em seu rosto. A humilhação que sentira momentos antes ainda pesava sobre ele, mas algo o fez parar por um instante. Lembrou-se do olhar da jovem garçonete. No meio de toda a arrogância e desprezo, ela havia demonstrado algo que os outros não tinham: empatia. Marcos, agora caminhando lentamente pela calçada, refletia sobre aquela breve interação. Mesmo sob a pressão do gerente e o ambiente elitista do restaurante, aquela jovem havia tentado, ainda que de forma tímida, oferecer-lhe ajuda. Embora ela soubesse que poderia se colocar em apuros, deu-lhe um copo de água e prometeu tentar interceder a seu favor. Era uma fagulha de bondade em meio à escuridão da indiferença, pensou ele. Marcos sabia que aquela ação, por mais pequena que fosse, tinha um valor profundo. Era uma demonstração de que, mesmo nos ambientes mais frios e desumanos, algumas pessoas ainda eram capazes de sentir compaixão por aqueles que nada tinham a oferecer em troca. Enquanto caminhava, ele percebeu que a atitude da garçonete mudava tudo. Até aquele momento, ele estava convicto de que seu experimento social havia provado o que ele sempre suspeitara. As pessoas só valorizam aqueles que têm dinheiro e status. Mas aquela jovem garçonete, que provavelmente também lutava para sobreviver financeiramente, havia mostrado que havia exceções. Isso o fez questionar quantas outras pessoas como ela estavam escondidas, oprimidas pelo sistema e pelos ambientes em que viviam. Ao chegar em casa, Marcos sentou-se à beira da enorme piscina de sua mansão, observando a água refletir as luzes noturnas. Não conseguia tirar da cabeça o gesto da garçonete. Ela não fizera muito, mas fizera o que estava ao seu alcance, e isso já era mais do que qualquer um dos outros havia tentado. Ele sabia que quando voltasse ao restaurante, aquele gesto não passaria despercebido. Mais do que nunca, Marcos estava determinado a fazer algo para recompensar aquela demonstração de humanidade. Mas para isso, ele precisaria seguir com seu plano inicial. Não apenas revelar sua verdadeira identidade, mas garantir que os valores naquele lugar mudassem para sempre. Naquela noite, enquanto o mundo ao redor de sua mansão mergulhava no silêncio, Marcos decidiu que o restaurante não seria apenas uma lição para aqueles que o trataram mal. Seria também uma chance de oferecer oportunidades a quem realmente merecia. E a jovem garçonete seria a primeira a sentir o impacto dessa mudança. Com o plano em mente, Marcos sentiu-se mais confiante. O retorno ao restaurante já estava decidido, e desta vez, ele não seria ignorado. Na manhã seguinte, Marcos acordou determinado. A humilhação que sofrera no restaurante e o breve gesto de bondade da garçonete já não eram apenas lembranças de um experimento social. Eles haviam se tornado o ponto de partida para uma ação muito maior. Deitado em sua cama espaçosa e luxuosa, ele formulava em sua mente os próximos passos de seu plano. Marcos sempre acreditou que o poder real de sua fortuna estava em como ela poderia mudar vidas. E agora, mais do que nunca, ele sentia que tinha a oportunidade de fazer isso. Ele não queria apenas voltar ao restaurante para revelar sua identidade, queria transformar o lugar. A jovem garçonete que mostrara compaixão quando todos os outros o ignoraram seria uma peça central nessa mudança. Decidido, ele pegou o telefone e ligou para seu advogado pessoal. Em menos de uma semana, Marcos finalizaria a compra do restaurante. Por mais caro que fosse o estabelecimento, ele sabia que o dinheiro não seria problema. Naquela mesma ligação, deu instruções detalhadas sobre como a aquisição deveria ser feita discretamente.
Ele não queria que ninguém soubesse, muito menos o gerente e os funcionários. Queria que fosse uma surpresa total quando ele retornasse. Enquanto as negociações financeiras ocorriam nos bastidores, Marcos passou os dias seguintes planejando minuciosamente como seria o grande dia de sua volta. Ele havia decidido que retornaria ao restaurante como sempre, bem vestido e ostentando sua habitual aparência de homem de negócios de sucesso. Queria observar em primeira mão como seria tratado quando todos os sinais de sua riqueza estivessem visíveis. Mas a verdadeira revelação viria depois. Depois de ter sido tratado com todo o respeito que o dinheiro trazia, ele revelaria a todos o que havia acontecido naquela fatídica noite em que ele fora expulso por estar disfarçado de mendigo. O impacto dessa revelação seria devastador, especialmente para o arrogante gerente, que não teria como negar o que havia feito. Durante uma reunião com seu advogado, Marcos fez questão de incluir uma cláusula importante no acordo de compra. A jovem garçonete, que havia lhe mostrado empatia, seria recompensada. Ele ainda não havia decidido de que forma faria isso, mas sabia que ela merecia um papel maior naquele restaurante. Talvez uma promoção, talvez até a gestão do local, quem sabe. Ele apenas sabia que queria transformar sua vida, assim como ela, em um pequeno gesto havia mudado a dele. Com todos os detalhes resolvidos, o momento do retorno estava próximo. Marcos se sentia mais calmo e confiante do que nunca. Sabia que aquela ação não seria apenas uma forma de vingança ou justiça pessoal. Seria uma oportunidade para mostrar que a bondade ainda tinha valor, mesmo nos ambientes mais insensíveis e elitistas. Na véspera do grande dia, Marcos, sentado em seu escritório, olhou pela janela e refletiu sobre como havia chegado até ali. O homem que antes sentia um vazio, cercado de luxo, agora estava prestes a usar sua fortuna para fazer uma diferença real. Ele estava prestes a provar que o caráter das pessoas se revela na forma como tratam aqueles que nada têm a oferecer. Na manhã seguinte, ele vestiria seu melhor terno e voltaria ao restaurante. Não como um mendigo, mas como o novo dono, pronto para ensinar uma lição que ninguém esqueceria. Na manhã do retorno, Marcos acordou com uma estranha mistura de serenidade e antecipação. Ele havia escolhido com cuidado o terno que usaria, sob medida, em um tom azul escuro impecável, com um leve brilho que evidenciava sua posição social. Seu relógio de ouro reluzia no pulso e o sapato italiano brilhava com perfeição. Cada detalhe reforçava sua intenção, mostrar a todos, sem dizer uma palavra, que ele era alguém importante. Quando chegou ao restaurante, os mesmos grandes vidros pelas quais havia passado disfarçado semanas antes refletiam sua figura agora impecavelmente vestida. Ao entrar, notou como o ambiente parecia mais iluminado e receptivo. Mas claro, nada havia mudado no restaurante. A diferença estava no tratamento. Desta vez, assim que cruzou a entrada, um garçom o reconheceu imediatamente. Com um sorriso quase forçado, ele se aproximou rapidamente para abrir caminho. "Senhor Ferraz, que prazer vê-lo novamente", disse o garçom com o tom mais cordial possível. Marcos mal precisou dizer uma palavra. Ele foi conduzido com toda a pompa até uma das melhores mesas do salão, perto de uma janela com vista para a rua movimentada. O mesmo gerente, que antes o havia enxotado de forma tão arrogante, agora se aproximava com pressa, tentando ocultar o nervosismo que sentia ao atender um cliente tão prestigiado. "Senhor Ferraz", disse o gerente com uma reverência exagerada, "é uma honra tê-lo conosco novamente. Gostaria de uma recomendação especial do chefe hoje? Posso garantir que preparamos algo excepcional para alguém como o senhor." Marcos sorriu levemente, observando o contraste gritante entre o tratamento que estava recebendo agora e o que enfrentara semanas antes.
Sabia que aquele momento ainda não era o de revelar tudo, mas gostou da ironia que se desenrolava diante de si. Acho que posso confiar em suas sugestões, gerente, respondeu Marcos, com uma leveza que sugeria completo controle da situação. Enquanto esperava seu prato, observava o movimento ao redor. Os mesmos garçons que o haviam ignorado ou o tratado com desdém quando ele estava disfarçado, agora o atendiam com eficiência meticulosa. Cada gesto era pensado para agradá-lo, cada sorriso era cuidadosamente ensaiado. Ele percebeu como todos estavam dispostos a dar o melhor de si, desde que acreditassem estar servindo a alguém de valor. O prato que o gerente havia prometido logo chegou. Um filé mignon perfeitamente grelhado, acompanhado de um purê de batatas, trufado e vegetais sazonais cuidadosamente dispostos no prato. A comida parecia deliciosa, mas não era o sabor que importava naquele momento. O verdadeiro banquete para Marcos estava na constatação de que, ali, as aparências realmente definiam o tratamento que se recebia. Depois de alguns minutos de silêncio, observando o ambiente e saboreando os primeiros pedaços de sua refeição, Marcos decidiu que era hora de revelar a verdade. Ele chamou o garçom, que imediatamente correu até sua mesa. "Poderia chamar o gerente para mim, por favor?" pediu calmamente. O garçom fez um aceno rápido e desapareceu pela porta da cozinha. Em poucos minutos, o gerente reapareceu, com o mesmo sorriso polido que exibira desde o início. "Senhor Ferraz, está tudo de acordo com suas expectativas? O prato está satisfatório?" perguntou o gerente, ansioso para agradá-lo. Marcos colocou o garfo e a faca cuidadosamente sobre o prato, limpou os lábios com o guardanapo e olhou diretamente nos olhos do gerente. Era o momento. "Sabe, gerente, gostaria de falar sobre uma visita anterior que fiz a este restaurante." Começou ele com uma calma quase ensaiada. O sorriso do gerente se manteve no rosto, mas seus olhos ficaram mais atentos, tentando decifrar o que viria a seguir. "Algumas semanas atrás, entrei aqui de uma maneira um pouco diferente. Não estava vestido como estou agora. Na verdade, usei roupas velhas e sujas e fui tratado de forma completamente oposta à de hoje." Marcos fez uma pausa, observando as mudanças sutis na expressão do gerente, que começava a perceber a gravidade da situação. O gerente piscou, tentando disfarçar o desconforto. "Senhor, tenho certeza de que deve haver algum engano." "Não há engano, gerente. Eu fui expulso daqui. Fui tratado como se não tivesse valor algum simplesmente por parecer alguém sem dinheiro. E agora, porque estou em um terno caro, de repente sou digno do melhor que vocês têm a oferecer?" A voz de Marcos continuava calma, mas com um tom de acusação crescente. O gerente tentou responder, mas gaguejou. Ele claramente não sabia como reagir àquela revelação. "O que você não sabia, gerente?" Marcos continuou, sem deixar espaço para interrupções. "É que, naquela noite, eu já havia decidido que este restaurante seria meu. E agora ele é." O silêncio no salão foi imediato. Clientes nas mesas próximas pararam de conversar e olharam curiosos para a cena que se desenrolava. Os garçons imóveis observavam a reação do gerente, que ficou branco como papel. "Sim, eu sou o novo proprietário deste lugar. E a primeira lição que você e todos aqui precisam aprender é que o caráter de uma pessoa não se mede pelo dinheiro que ela tem ou pela roupa que veste." Marcos fez uma pausa, observando o impacto de suas palavras no rosto atordoado do gerente. O gerente tentou falar, mas as palavras pareciam travadas na garganta. Ele sabia que sua posição estava em risco, e Marcos estava prestes a fazer o próximo movimento. O silêncio que pairava no restaurante era quase palpável. Todos os presentes, desde os clientes até os garçons, haviam parado para assistir ao desenrolar da cena,
como se estivessem diante de um espetáculo inesperado. O gerente, ainda imóvel, parecia tentar processar o que acabara de ouvir. Suas mãos tremiam levemente e sua postura, antes tão confiante e arrogante, agora parecia desmoronar. Marcos, no entanto, manteve-se calmo, embora a tensão estivesse clara no ar. Ele sabia que o momento de fazer justiça havia chegado. Então, gerente, disse ele, quebrando o silêncio, o que tem a dizer sobre o modo como tratou aquele mendigo há algumas semanas? A ênfase na palavra mendigo deixou claro que ele não estava falando de qualquer estranho, mas de si mesmo. Ou melhor, como tratou qualquer pessoa que, na sua visão, não se encaixava nesse padrão de luxo e riqueza. O gerente, completamente pálido, tentou se explicar. As palavras saíam de forma desorganizada, evidenciando seu desespero. Senhor Ferraz, eu não sabia que era o senhor, gaguejou ele. Se eu soubesse, jamais teria... Marcos o interrompeu, levantando uma mão. Esse é exatamente o ponto, disse ele, sua voz firme, mas sem elevar o tom. Você não sabia quem eu era, e por isso me tratou como se eu não fosse ninguém. Você me julgou pela minha aparência e concluiu que eu não merecia nem sequer uma refeição. Esse é o erro. Não importa quem eu sou ou o quanto eu tenho. Cada pessoa que entra por essas portas deveria ser tratada com respeito, independentemente da roupa que veste ou da conta bancária. O gerente ficou em silêncio, incapaz de contra-argumentar. Ele sabia que qualquer desculpa seria inútil naquele momento. O silêncio do restaurante continuava enquanto os outros funcionários observavam, com olhares nervosos. Marcos olhou ao redor, deixando suas palavras ecoarem na mente de todos. Ele não estava apenas falando com o gerente, mas com cada pessoa naquele restaurante. Clientes, garçons, cozinheiros, todos eles precisavam entender o que ele queria transmitir. Você está demitido, disse Marcos finalmente, com a mesma calma controlada de antes. Não posso deixar alguém como você, que trata as pessoas com tanta arrogância e preconceito, continuar aqui. O gerente abriu a boca para protestar, mas não conseguiu emitir um som. Ele sabia que o fim de sua carreira naquele restaurante havia chegado. Lentamente, sem mais uma palavra, ele abaixou a cabeça e começou a se afastar, com o olhar atordoado de alguém que acabara de perder tudo. Marcos o observou sair antes de se levantar. Ele não queria que o clima ficasse apenas em torno de punições. Havia uma lição maior a ser ensinada e, para isso, alguém precisava ser recompensado. Agora, disse ele, virando-se para o restante da equipe, há alguém aqui que merece reconhecimento. Seu olhar atravessou o salão até encontrar a jovem garçonete que havia lhe dado um copo de água na noite em que ele fora desprezado. Ela estava ali, de pé, com os olhos arregalados e inseguros, sem saber como reagir à súbita atenção. Você, disse Marcos apontando para ela, foi a única pessoa neste restaurante que me tratou com dignidade naquela noite. Enquanto todos os outros me ignoraram ou me expulsaram, você me ofereceu um ato de gentileza. Mesmo sabendo que poderia se meter em problemas, você me mostrou compaixão. A garçonete ficou em silêncio, visivelmente emocionada, com as mãos trêmulas. Ela nunca esperara que aquele simples gesto tivesse uma repercussão tão grande. Por isso, continuou ele, eu quero que você seja promovida a gerente deste restaurante. Você merece estar em uma posição de liderança, porque, ao contrário de muitos aqui, você entende o verdadeiro valor de tratar as pessoas com respeito. O choque e a surpresa nos olhos dela foram evidentes, mas também havia um brilho de gratidão. Ela tentou falar, mas as palavras não saíam, sufocadas pela emoção. Marcos a olhou com um sorriso encorajador. Aceite, você merece. A jovem garçonete continuava imóvel, incrédula diante da reviravolta inesperada que acontecia bem diante de seus olhos.
Ela olhava para Marcos, ainda tentando processar o que havia acabado de ouvir. As palavras dele ressoavam em sua mente. Você será a nova gerente. Nunca em sua vida ela imaginara que um simples ato de bondade poderia mudar tanto seu destino. Senhor, começou ela com a voz trêmula. Eu só fiz o que qualquer pessoa decente faria. Marcos sorriu, balançando a cabeça. Infelizmente não é verdade. Se todos fossem como você, as coisas seriam bem diferentes. Você demonstrou algo que muitos aqui esqueceram, a empatia. E é disso que este restaurante precisa agora, mais do que nunca. Os outros funcionários, que até então observavam em silêncio, começaram a cochichar entre si. Havia olhares de surpresa, admiração e, para alguns, até de arrependimento. O gerente anterior já havia saído, mas o impacto de sua demissão pairava sobre o ambiente. Todos sabiam que dali em diante as coisas seriam diferentes. Marcos não estava apenas transformando o restaurante em termos de gestão, ele estava mudando a essência de como aquele lugar funcionava. A jovem garçonete, ainda incrédula, finalmente sorriu timidamente. Eu aceito e prometo que farei o meu melhor. Marcos assentiu satisfeito. Ele sabia que a escolha era a certa. A promoção dela não era apenas uma recompensa por seu ato de bondade, mas uma maneira de mostrar que o respeito, a dignidade e a empatia eram valores que ele queria ver predominarem no restaurante. Com a nova gerente nomeada, Marcos decidiu que era hora de dar o próximo passo em sua transformação. Ele se levantou da mesa e olhou ao redor, certificando-se de que todos os funcionários e clientes estavam prestando atenção. A partir de hoje, disse ele com uma voz firme e clara, este restaurante terá uma nova política. Todos serão bem-vindos aqui, independentemente de sua aparência ou condição social. Nenhum cliente será tratado com menos respeito apenas por parecer diferente. Além disso, quero que este lugar faça mais pela comunidade. Todos os dias, uma parte das refeições será destinada a alimentar aqueles que mais precisam. O anúncio surpreendeu a todos. Alguns funcionários trocavam olhares confusos, tentando entender como aquele restaurante, que até então era símbolo de luxo e exclusividade, se tornaria mais acessível e generoso. Mas Marcos sabia que esse era o caminho certo. Ele olhou para a nova gerente, que agora estava de pé ao lado dele, e viu em seus olhos a mesma determinação que ele sentia. Vamos transformar este lugar em algo mais do que apenas um restaurante de luxo. Vamos fazer deste um espaço onde a humanidade seja celebrada, onde o respeito venha antes do dinheiro. A jovem garçonete, agora gerente, sorriu. Ela sabia que seu futuro e o do restaurante estavam prestes a mudar para sempre. Dias após a transformação radical no restaurante, Marcos retornou ao local para ver como tudo estava se desenvolvendo. O ambiente já era outro, mais acolhedor, menos pretensioso, e as pessoas pareciam mais à vontade. Havia clientes regulares, mas também novas faces. Gente que antes provavelmente não se sentiria confortável em um restaurante tão luxuoso. Logo na entrada, ele percebeu uma nova energia. A jovem garçonete, agora gerente, cumpria seu papel com confiança. Observava cada detalhe, garantindo que o atendimento fosse sempre respeitoso, independentemente de quem estivesse sentado à mesa. Os funcionários, antes tão rígidos e distantes, agora trabalhavam com mais leveza, entendendo que o valor de cada cliente não estava no saldo bancário, mas na maneira como eram tratados. Marcos caminhou até uma das mesas do fundo, sentado discretamente, observando tudo com um olhar sereno. Havia algo profundamente satisfatório em ver como seu gesto
impulsionado por uma experiência de humilhação, havia gerado um impacto tão positivo. Ele tinha descoberto que sua fortuna poderia ser usada para algo muito mais importante do que apenas manter seu estilo de vida extravagante. Ela podia transformar ambientes, mentalidades e, o mais importante, vidas. Enquanto tomava um café, a nova gerente aproximou-se, visivelmente mais à vontade em seu novo papel. Senhor Ferraz, disse ela, com um sorriso calmo. As mudanças que o senhor trouxe para cá já estão fazendo uma grande diferença, todos notaram. Marcos olhou para ela, satisfeito. Você está fazendo um excelente trabalho. A mudança que eu queria ver aqui depende de você agora. Ele fez uma pausa, refletindo sobre suas palavras. O mais importante é que as pessoas, como você, compreendam que o valor de uma pessoa não está em quanto dinheiro ela tem, mas em como ela trata os outros. A jovem assentiu, visivelmente emocionada. Ela sabia o quanto aquele simples gesto de compaixão, ao oferecer um copo de água a um homem que parecia não ter nada, havia mudado sua vida. E agora, ela se via à frente de algo muito maior, uma responsabilidade, mas também uma oportunidade de fazer a diferença. Obrigada por acreditar em mim, disse ela, com a voz suave, mas firme. Prometo que vou continuar essa missão. Marcos se levantou, pronto para partir. Sua tarefa ali estava cumprida, mas ele sabia que a jornada daquele restaurante e da jovem gerente estava apenas começando. Enquanto caminhava para a porta, sentiu que, pela primeira vez em muito tempo, havia encontrado um propósito real para sua riqueza e influência. Ao sair para a rua, sentiu a brisa fresca da manhã bater em seu rosto. A sensação de vazio que antes o atormentava havia desaparecido. Agora, ele sabia que sua fortuna não era apenas uma ferramenta de poder, era um meio para trazer mudança, para fazer o bem. Com uma última olhada para o restaurante, Marcos sorriu. Sua jornada pessoal de autodescoberta estava longe de terminar, mas ele sabia que de agora em diante seria guiada por algo muito maior do que a busca por sucesso material. Ele havia descoberto o verdadeiro valor da empatia,